Igreja, paz seja convosco, amém. Pode sentar. Um ótimo ano para aqueles que nós ainda não vimos nos últimos dias. Deus tem sido fiel para conosco, Ele tem sido de fato grande nas nossas vidas, e a sua grandeza e o seu prevalecerão sobre nós nos próximos 360 e tantos dias, pelo poder do nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Quantos creem? Diga glória a Deus, eu creio. Amém? Eu quero que você deixe aí aberto na sua Bíblia por enquanto, Mateus 24, 36 a 42. Mateus 24, 36, 42. Vamos ler esse texto aqui. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Esta palavra nos fala aqui a respeito dos dias de Noé, que assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda de Jesus. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E que dias são estes, senão exatamente os dias de Noé? Estamos vivendo esses dias, onde as pessoas estão focadas única e exclusivamente em suas próprias vidas, em suas próprias necessidades, em seus próprios deleites, em seus próprios desejos, em suas próprias buscas e conquistas. Todos focados em si próprios. Assim eram os dias de Noé e assim são os dias de hoje. As pessoas ouvem a respeito do Evangelho. A Bíblia é pregada hoje no mundo de dia, de noite e de madrugada. 24 horas por dia a Bíblia tem sido pregada de todas as formas possíveis e imagináveis, seja pelas redes sociais, seja pela televisão, pelo satélite, seja pelos canais fechados. A Bíblia vem sendo pregada, a verdade vem sendo anunciada todo o tempo. Naqueles dias de Noé, ele anunciava que haveria de vir o dilúvio. E ele desafiava as pessoas a se prepararem para adentrar a arca juntamente com ele. E sabemos que somente ele e a sua família e os animais que separou é que adentraram na arca, porque ninguém daquele povo, seria como se hoje nós estivéssemos evangelizando aí mais de 100 anos e nenhuma pessoa dissesse eu quero Jesus, nenhuma pessoa se voltasse para ter uma vida de mudança, de transformação. Foi o que aconteceu na época. Ninguém acreditou que poderia acontecer um dilúvio e que aquela embarcação estranha pudesse vir a ser útil. Até então, existia somente orvalho sobre a terra, mas a Bíblia diz que as fontes das águas começaram a brotar água e caiu a chuva
pela primeira vez e inundou completamente a terra em poucos dias, e todo o mundo da época pereceu. Diga comigo, todo o mundo da época. Todos pereceram, ninguém sobrou, a não ser aqueles que estavam dentro da arca. E o Senhor Jesus, ele estava falando exatamente a respeito disso, quando ele disse, eles não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Por isso, nós precisamos andar todos os dias da nossa vida, diga comigo, apercebidos. Apercebidos do que está acontecendo à nossa volta. Estamos num tempo de transformações, de mudanças sobre toda a face da terra. Onde falei na sexta-feira que a terra está debaixo de um juízo. Vimos inclusive aqui um flash de milhares, milhares e milhares de pessoas, como se fosse a comemoração de uma Copa, como se fosse um carnaval ou coisa parecida, reunidas nas ruas da Argentina, comemorando a aprovação da matança de crianças. Comemorando a matança de crianças, celebrando como se fosse um gol que foi proferido. E vimos que no dia seguinte, 2 dias depois, 7 horas depois, a Argentina foi acometida de uma nuvem de areia que tomou conta do país. Foi arrastando o país assim, uma nuvem de areia, trazendo destruição. E até falei para a pastora, o que significa isso? Fome. E eles mostraram inclusive o chão, as plantações destruídas e cobertas de areia. Irmãos, Deus está colocando a terra sob julgamento. Então, o dilúvio, entre aspas, está para acontecer, que não será um dilúvio, mas será sim o arrebatamento da igreja. Vai se tornar tão insustentável a nossa permanência aqui, que por amor aos remanescentes, o Senhor Jesus virá para arrebatar a sua igreja, para levar embora daqui aqueles que são os fiéis da terra. Aliás, eu já vou alertar vocês, Tomara que você não fique, mas se você ficar, você vai ouvir isso. Eu espero que não aconteça contigo e nem com ninguém da tua casa. Eles dirão que os alienígenas vieram buscar os maus da terra. Os alienígenas teriam vindo buscar os maus da terra. Então, os crentes estarão dificultando a implantação do programa do anticristo, dificultando as estratégias para a formação do governo mundial, em função de resistirem a vários aspectos que profeticamente estão colocados na Bíblia e que nos condenariam se nós entrássemos por dentro daquelas estratégias que serão adotadas. Então nós seremos considerados inimigos do Estado. E então dirão que os alienígenas vieram buscar os maus da terra, quando na verdade terá acontecido o arrebatamento da igreja, muito ao contrário. Então, nós até mostramos na sexta-feira que Deus não dá a mão para malfeitores. Deus tem compromisso com seus filhos. Amém? Deus não agrada, não dá a mão para malfeitor. Certo? Então, Ele está trazendo julgamento sobre esta terra, não dará a mão para os malfeitores, mas Ele protegerá a vida dos seus filhos. Amém? Então veja, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada outra. 2 estarão pilotando um avião, um será levado, um será deixado. Ou talvez 2 sejam levados e não fique nenhum piloto. E assim por diante.
E por isso a Bíblia diz em Mateus 24, vigiai porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Também Noé não sabia o dia em que vinha o dilúvio, mas ele sabia e anunciava. Nós também não sabemos o dia do arrebatamento, mas os sinais demonstram que isso está muito perto. Talvez em 10 anos isso possa ser, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, mas a verdade é que os sinais vêm se cumprindo e o dia do Senhor a cada momento se aproxima mais. Então, por isso é necessário vigiar, porque nós não sabemos o dia em que o Senhor vem. Diga, glória a Deus. Mas a Bíblia diz que ele vem como ladrão. O ladrão, ele manda avisar que vai entrar na casa de alguém. Olha, eu estou chegando aí amanhã à noite para assaltar essa casa. Não, ele sempre está procurando o quê? O elemento surpresa. E Jesus virá num momento surpreendente para todos nós. Por isso, nós temos que estar preparados como se fosse hoje, mesmo que seja daqui 50 anos, temos que estar preparados como se fosse o dia de hoje. Então nós vemos, irmãos, que a tragédia está sobre este mundo. O mundo está em julgamento. E nós como que ficamos no meio desse juízo, dessa bronca toda. Para nós, cristãos, vai depender da nossa postura diante de Deus. Diga para o seu irmão, dependerá da nossa postura. Da maneira como nós vamos nos comportar. E eu volto a dizer que Deus está preparando os remanescentes. E talvez quando a gente fala remanescente, que é uma palavra assim não muito usada, você pergunta assim, mas o que é isto? O que é ser um remanescente? Ser remanescente é ser aquele que obedece a Deus. Porque cada dia mais o espírito da desobediência está agindo sobre a humanidade, agindo sobre a terra. E Deus está separando os obedientes dos desobedientes. Então, os obedientes serão os remanescentes. Aqui não está falando de frequentador de igreja ou de crente, mas está falando de quem sobra. A pessoa pode até estar dentro de uma igreja e não ser obediente, ser resistente à verdade. E isto impedir que ela seja parte deste remanescente. Por isso, este é um tempo de nós a cada dia mais nos dedicarmos a apaixonar a nossa vida por Jesus e nos tornarmos verdadeiramente obedientes aos princípios da palavra de Deus. Então, se você deseja ser remanescente, você precisa decidir agora mesmo obedecer a Deus. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Aquilo que a gente faz porque quer ou porque gosta, você sabia que isso não é obediência? Porque não envolveu sacrifício. Você fez tranquilo. Você não precisou pagar um preço. Porque você gosta de fazer daquele jeito, você gosta daquela maneira, então você obedeceu porque você gosta. E daí você começa a escolher. Esse eu gosto, eu obedeço. Esse eu não gosto, eu obedeço. Minha mãe mandou dizer, eu obedeço esse aqui. Está me entendendo? Então, quando você se sente contrariado, quando você se sente fazendo algo que você não gostaria de estar fazendo, neste momento você está crucificando a sua carne. E quando você está crucificando a sua carne, você está se entregando em obediência ao Senhor. É isto que agrada a Deus. É isto. Se você então quer ser este remanescente, precisa decidir imediatamente. Eu quero obedecer o meu Deus. Mesmo sendo aquilo que eu não gosto,
que eu não desejo fazer, mas eu faço porque eu sou filho, sou um remanescente, sou obediente. Eu estou em busca de purificar a minha vida, a minha alma, para estar reto diante de Deus e ouvir o soar da trombeta. Diga glória a Deus. Então nós temos que nos despojar de algumas formas de agir, algumas maneiras de agir, e temos que adotar outras maneiras, ou seja, temos que deixar de fazer uma porção de coisas que são fruto de desobediência e começar a fazer outras coisas que são fruto de obediência na nossa vida, para que estejamos agradando de fato a Deus e estejamos dentro dos seus princípios e estejamos conquistando esta condição daqueles que sobraram. Amém? Glória a Deus. E eu te pergunto, você quer a bênção para este ano? Quantos querem a bênção? Você quer ser mais abençoado neste 2021 do que foi em 2020? Porque foi um ano muito duro, meus irmãos, muito duro. Mas foi um ano que nós vencemos em muitas coisas. Muitas coisas. Deus tem nos sustentado com o seu amor e a sua graça e a sua misericórdia. Mas Deus pode nos dar ainda mais do que pedimos e pensamos. É isso que a Bíblia diz, que Deus tem para nós mais que pedimos e mais do que pensamos. Então tem momentos que nós somos surpreendidos com alguma coisa que a gente nem imaginava, mas de repente acontece, porque Deus olha para nós como filhos, e como filhos Ele tem o mesmo desejo que nós temos como pais, de surpreender nossos filhos, de alegrá-los, de algumas vezes conceder a eles coisas que eles não esperavam, que eles não aguardavam. Agora, o que nós precisamos é desfrutar do todo de Deus, da bênção completa de Deus para a nossa vida neste novo ano. Como nós podemos superar aquilo que já recebemos da parte de Deus no ano que se passou, ainda que bastante atribulado. Nós não podemos orar o mesmo, nós temos que orar mais. Você não pode apaixonar tua vida por Jesus o mesmo que o fez. Você precisa apaixonar tua vida mais ainda por Jesus. Você não pode servir ou contribuir como fez em 2020. Você precisa servir, contribuir mais. Tudo para alcançar mais. Quanto mais semeamos, mais nós colhemos. A Bíblia obedece uma lei de semeadura e de colheita. Se você entendeu a tua posição de filho em 2020, você precisa entender e se entregar mais ainda como filho e como herdeiro de Cristo. A tua consciência de que é filho e que é herdeiro tem que ser maior. Agora, não basta a gente dizer assim, eu sou filho, sou herdeiro e eu consigo e eu tenho tudo o que eu quiser com Deus. Desde que você esteja debaixo dessa cobertura da obediência. Desde que você esteja na condição deste remanescente. O que Deus vai fazer? Ele vai pegar os remanescentes e vai esfregar os remanescentes na cara dos desobedientes, para que eles entendam qual é a diferença entre servir a Deus de verdade e não servir a Deus de verdade. Quem não servir a Deus de verdade neste ano, estará nas mãos deste mundo como estão os ímpios. É isso que é preciso entendermos. Se nós não andarmos de uma forma diferente com Deus, não nos entregarmos
em obediência, em sermos de fato remanescentes do Senhor, aqueles que sobraram, nós estaremos colocados no mesmo nível dos ímpios, que sofrerão e muito no mundo inteiro. No mundo inteiro. E já se fala numa peste, isto vindo da OMS, pior do que esta. E dizem que seriam chagas na pele. Nós estamos vivendo as pragas do Egito. O mundo está vivendo as pragas do Egito, meus irmãos. E como é que os hebreus escaparam das pragas habitando no lugar da tragédia? Como nós que hoje habitamos no mesmo lugar da tragédia. Vida e morte estão rondando. Eles venceram pela fé no sangue. É pela fé no sangue de Jesus que nós seremos livres. Então serão os remanescentes. Deus vai ensinar, está ensinando o mundo e estará ensinando a igreja indiferente a se tornar remanescente. Será a única saída para aqueles que se dizem crentes. Então, se você entendeu esta posição, esta tua filiação, essa tua condição de herdeiro em Cristo, é preciso você cada dia mais entender melhor isto e se entregar nas mãos de Jesus, crendo nele como teu provedor e abençoador da tua vida. Queridos, para o mundo, para o homem, números são somente números. Por exemplo, saímos de um calendário chamado 2020 e mudamos para um calendário chamado 2021. E para muitos, não comendo animal que cisca para trás, usando roupa branca, pata de coelho, ferradura ou coisa parecida, é o suficiente para, junto com esta mudança de calendário, ter uma mudança de vida. Se fosse fácil assim, né? Agora, quando Deus olha para a mudança de números, Deus não olha para números, mas Deus entende a mudança de número como uma mudança de ciclo. É um ciclo que se finda e um ciclo que se inicia. E dizem que o número 20 significa consagração. E o número 21 significaria a perdição. 2020 foi consagração e 2021 consagração e pecado. Pecado. Então, na verdade, é o que se desenha para o mundo nesses dias. Por um lado, uma igreja buscando obedecer a Deus e ser este remanescente. E por outro lado, o pecado procurando tomar domínio sobre o ser humano para atraí-lo para as trevas. Sabe, o diabo, ele não tem nada de bom para mostrar no inferno. Alguém alguma vez pensou assim: eu queria muito conhecer o inferno. Tenho certeza que não. Mas todo mundo aqui tem desejo de conhecer o céu, né? E seria bem melhor não só você conhecer, porque todo mundo vai para a porta do céu, mas não vai entrar. Então é melhor a gente morar lá mesmo, né? Mais do que conhecer, morar, né? Então o diabo não tem nada de bom para mostrar no inferno.
mas ele mostra muitas coisas boas que levam ao inferno. A pessoa não enxerga o inferno, mas ela enxerga no caminho muitas coisas boas, só que quando ela vê daí, ela já caiu no inferno e já não tem mais saída. Então, o que nós temos que fazer é consagrar a cada dia mais a nossa vida na presença de Deus. Porque o que Ele está fazendo agora não é vendo uma mudança de um calendário, de um ano, de parte dos números do ano, mas Ele está mudando um ciclo. É alguma coisa que terminou em 2020 e é alguma coisa que está se iniciando neste 2021 e nós temos que estar atentos a estas coisas, para isso consagrando a nossa vida. O ciclo 2020 terminou na sua vida e para Deus então iniciou agora um novo ciclo. E os ciclos de Deus representam novidade de vida para nós. Quando nós estamos afinados, com o nosso coração alinhado com Deus, estes novos ciclos são novidade de vida, ou seja, coisa boa para nós. E essa deve ser então o quê? A nossa esperança. Amém? Esperança. Veja o que aconteceu com a multidão que estava seguindo Jesus no deserto, lá em Marcos 6,31. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Então Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Se preciso for, o Senhor te leva para um lugar deserto, para descanso, mas não deixará você perecer. Não deixará você ser visitado pela fome, pela privação, pela necessidade. Ele tem novidade de vida para você, diga eu creio. Um grande erro que a igreja comete nas mudanças de ciclo é que nós focamos as nossas expectativas em coisas temporais. Quando a gente fala assim, vamos fazer um projeto de vida, ou vamos colocar diante de Deus o que nós desejamos para o nosso futuro, a gente já fala assim, bom, eu quero pagar as dívidas, quero adquirir patrimônio, eu quero um emprego melhor, né? E é bastante provável que depois que você alcance estas coisas, você continue frustrado como você estava antes. Porque você pediu coisas. E não é errado pedir coisas. O que é errado é priorizar coisas. Tudo diante de Deus tem uma perfeita ordem de prioridades. Porque então nós temos que colocar tudo isso nesta ordem de prioridade para a gente poder alcançar as coisas de Deus. Então, o que deveria ser prioridade para nós? Crescimento espiritual, comunhão com Deus, dons espirituais, ganhar almas, tudo aquilo que se relacione ao reino de Deus, à obra de Deus, ao serviço de Deus. E depois pensarmos naquelas coisas temporais, porque estas que falei são eternas, mas as coisas são temporais. Então nós temos que priorizar aquilo que Deus entende como prioridade na nossa vida, que não são as coisas temporais, mas sim são as coisas eternas. Senhor, eu quero crescer espiritualmente neste ano. Eu quero que a alegria do Senhor seja minha força.
Eu quero ganhar almas. Eu quero cuidar de pessoas. Eu quero discipular vidas. Eu quero ser um multiplicador. Enfim, coisas que não são temporais. Mas nós invertemos as prioridades. E queremos coisas, coisas, coisas e coisas. E é engraçado, principalmente na hora de fazer uma mudança, irmãos, como a gente descobre coisas que a gente não precisa. Já viram? É absurdo. É absurdo. Nós temos muito mais do que nós precisamos. Mas nós sempre estamos atrás de coisas temporais, coisas que se acabam, e esquecemos aquilo que é eterno sobre a nossa vida. Então temos que seguir a ordem de importância, colocar propósito de buscar mais, amar mais ao Pai, cuidar de pessoas, servir o reino de Deus. Isto deve ser prioridade na nossa vida, e depois a gente acrescentar coisas que talvez nem fosse necessário, porque já é algo que eu mesmo, francamente, já não faço mais. Porque eu sei que aquilo que Deus nos der, damos graças, porque temos mais do que precisamos, talvez menos que merecemos, mas temos mais do que precisamos. Temos que valorizar aquilo que temos, cuidar do que temos e focar naquilo que é eterno. Quando nós fazemos assim, as demais coisas são acrescidas naturalmente por Deus na nossa vida. O teto, o alimento, os negócios vão faltar para nós se nós abandonarmos este princípio. Mas se nós focarmos nossa vida neste princípio das coisas eternas, o alimento, os negócios, eles vão ser fartos na nossa vida. E o Senhor poderá dizer a você: eu sou teu Pai e vou te suprir. Por quê? Porque você estará obedecendo a ordem de prioridade de Deus. Amém? Então tudo que nós somos e nós temos devem ser um caminho para nós termos uma melhor relação com Deus. Curitiba era muito fria, né? Não é mais tanto. E aí a gente via assim os irmãozinhos falando assim: meu Deus, queria tanto um fogão a lenha para esquentar a minha casa. Aí Jesus abençoa e dá aquele fogão a lenha. Daí quando faz um friozinho assim, pode ser domingo, pode ser terça, pode ser o dia que for, aí você bota o pezinho perto do fogão e não vai na igreja. Aquele fogão está te impedindo de ir para a igreja. Aí você fala assim: ah, Jesus, como eu gostaria de um carro, porque eu queria fazer a obra de Deus, eu queria dar carona para os irmãos, eu queria ir evangelizar com os irmãos, me dá um carro para mim, Jesus. Aí você não para mais na cidade, agora você tem aquele carro, né? Então, nós vamos às vezes invertendo as prioridades e muitas vezes vamos usando mal aquilo que Deus coloca na nossa vida. Tudo que nós somos e nós temos tem que servir para você servir melhor ao seu Deus. Amém? Tem que ser. Porque tudo aquilo que nos impede na presença de Deus poderá ser tirado de nós. Tudo que nos impede de prosseguir na presença de Deus poderá ser tirado de nós. Então, se você recebeu alguma coisa da parte de Deus um dia, guarde bem. Guarde bem, porque Deus, Ele sabe e conhece todas as coisas. E Ele, no meio da crise, Ele te diz: clama a mim e te responderei.
coisas grandes e firmes, que não sabes. Amém? Coisas grandes e firmes que não sabes. É isso que Deus oferece, opera na vida daqueles que confessam o seu nome. Existe uma ordem de prioridade na presença de Deus que faz com que tudo que é o primeiro seja prioridade. E a Bíblia diz que Jesus é o primogênito entre nós. Então Deus não aceita que outra coisa seja prioridade na tua vida que senão o próprio Jesus. Nada, nem ninguém pode ser prioridade na tua vida senão Jesus. E ao mesmo tempo, se Jesus é prioridade na tua vida, você convive até com quem você não gostaria. Porque se Jesus está dentro de você, o amor de Deus está dentro de você. E é muito fácil conviver só com os bons. É muito fácil conviver só com quem a gente gosta, não é? É fácil. Não envolve preço nenhum. É igual fazer aquilo que a gente já gosta. Não envolve obediência. Então, conviver com os bons e com os maus. Este é o desejo de Deus para a nossa vida. Nós não podemos jogar numa valeta os maus e ficar só com os bons. O mundo é composto de bons e maus. Todos os lugares. Às vezes até dentro de casa. Tem gente boa e gente má. Então, se Deus veste assim a erva do campo, nos diz a Bíblia, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, portanto não vos inquieteis dizendo, que comeremos em 2021? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, quem são os gentios? Os gentios são aqueles que não creem, não creram. A salvação não veio para os gentios, veio para os judeus e atingiu a nós que éramos gentios. Então, os incrédulos, os gentios, é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, esta preocupação com o que comer, com o que vestir, como se manter, como sobreviver, é a preocupação do incrédulo. Não deve ser a nossa preocupação. Nós vamos trabalhar, vamos agir, vamos fazer nossa parte, mas sem dor no peito de preocupação. Isso é preocupação para quem não tem a Deus. O Senhor é conosco, diga glória a Deus. Amém? No entanto, em tudo temos que nos posicionar, nós temos que tomar decisões. A vida toda é decisão. Se nós queremos avançar, a primeira coisa a fazer é, diga comigo, decidir avançar. Você quer avançar, então você tem que decidir avançar. Diga comigo, decidir avançar. Olhem a postura de Davi diante de uma crise. É um textinho grandinho aqui, mas acho que vale a pena a gente ver. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam,
Porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas foram levadas cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, 1 Samuel 30, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor. A primeira coisa que Davi fez foi se reanimar no Senhor. O que você precisa fazer se você quer avançar? Se reanimar no Senhor. Amém? Fala ao seu irmão assim, reanima. Disse Davi a Abiatar o sacerdote, traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei, alcançá-lo-ei. A pergunta, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor. Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Então, quais coisas nós temos que fazer? Nós temos que nos reanimar no Senhor, nós temos que alcançar aquilo que nos foi tomado. Talvez para isso signifique ir no território do inimigo e alcançar o que nos foi tomado, e depois nós libertaremos daquele, aquilo que foi tomado. Nós tomaremos de volta, né? Vamos retomar aquilo que nos foi levado. Então, reanimar-se no Senhor, perseguir, alcançar e libertar. É isso que nós temos que fazer. Não é quando nós somos, por alguma razão, atacados, por alguma razão atingidos, nós nos prostrarmos, mas é hora de nos reanimar no Senhor, é hora de perseguir aquilo que nos foi tomado, é hora de alcançar aquilo que nos foi tomado, e é hora de libertar aquilo que nos foi tomado, ou seja, tomar de volta para nós aquilo que nos foi tomado. Diga glória a Deus, aplaude ao Senhor, engrandeça o seu nome. É isso que temos que fazer. Então, nesse 2020, talvez em algum momento, em algum aspecto, você desanimou. Então, reanima-te no Senhor novamente. Talvez te foram roubadas algumas coisas. Então, persegue o bando. Persegue os que te roubaram. Segundo, alcance. E terceiro, toma de volta, liberta, traz de volta para si. É o Deus do resgate sobre as nossas vidas. Amém? Então, foi o que aconteceu com Davi. E, sendo assim, ele partiu, ele e 600 homens, e chegaram a este lugar chamado Bessor. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição. 200 homens ficaram para trás, pois não puderam de cansados que estavam. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tornaram da terra dos filisteus. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. De um dia para outro, ele guerreou, e nenhum deles escapou, senão 400 moços montados em camelos que fugiram.
Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas, também salvou suas 2 mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filhos, nem filhas, nem despojo, nada do que lhes havia tomado, tudo Davi tornou a trazer de volta. Também tomou Davi todas as ovelhas e todo o gado, e o levaram diante de Davi, diziam: este é o despojo de Davi. Diga glória a Deus. Aplaude ao Senhor, engrandece o seu nome. É isso que o Senhor fará, e é isso que o Senhor tem para a tua vida, se você se deixar tornar este remanescente. Amém? Este remanescente. Vejam o sentimento que Davi, no entanto, tinha. Ele dizia assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Este deve ser o desejo do teu coração, de estar na presença de Deus todos os dias deste ano que se inicia e, de fato, se tornar alguém obediente à vontade de Deus, mesmo que te contrarie, porque é isto que é obediência, para que você se torne este remanescente, este povo que sobrou, este povo obediente, que vai desfrutar de muitas coisas do céu ainda aqui na terra. Muitas coisas do céu serão desfrutadas pelos remanescentes ainda aqui na terra. Amém? Deus tem novidade de vida para nós, e Ele vai liberar do seu reino o melhor para as nossas vidas. Quando a Bíblia diz: venha o teu reino, assim na terra como no céu, o reino de Deus não tem essas tragédias, e nós não seremos vencidos por elas, porque o reino de Deus é vida e paz e alegria. Amém? Quero que você feche os teus olhos.